Bom, dando continuidade à leitura da Lei Orgânica Municipal de Serrinha, Bahia, vimos aqui agora com o artigo 26º, que diz as comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no recebimento interno, serão criadas pela Câmara mediante requerimento de 1/3 de seus membros ou de qualquer vereador, neste caso, mediante deliberação plenária para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. No artigo 27º, vem dizendo que qualquer entidade da sociedade civil poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nelas se encontrem para estudo, conforme dispuser o regimento interno. No parágrafo único deste artigo, o presidente da Câmara enviará o pedido ao presidente da respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento indicado, se for o caso, dia e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração. Vamos para a leitura da seção 8ª do presidente da Câmara Municipal, com o artigo 28º, que diz que compete ao presidente da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno, inciso 1, representar a Câmara Municipal, inciso 2, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Então, a gente está falando aqui, de que compete ao presidente da Câmara Municipal, né, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Estamos falando de presidente da Câmara. Ele deve representar a Câmara Municipal. E no inciso 2 diz que ele deve dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. O presidente da Câmara, no inciso 3, diz que deve interpretar e fazer cumprir o regimento interno. No inciso 4, promulgar as resoluções dos decretos legislativos, bem como as leis que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário e não tenham sido promulgados pelo prefeito municipal. No inciso 5, diz que o presidente da Câmara deve exercer a função de polícia administrativa, preservando, conforme dispuser o regimento interno, pela ordem e segurança do recinto das reuniões. No inciso 6, o presidente da Câmara deve fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções dos decretos legislativos e as leis por ele promulgadas. No inciso 7, deve declarar extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores nos casos previstos em lei. No inciso 8º, diz que o presidente da Câmara deve apresentar ao plenário até o dia 20 de cada mês o balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês anterior. No inciso 9º, diz que o presidente da Câmara deve requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara. No inciso 10, deve exercer em substituição a chefia do Executivo Municipal nos casos previstos em lei. No inciso 11º, deve designar comissões especiais nos termos regimentais, observadas as indicações partidárias. No inciso 12º, o presidente da Câmara deve realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. No inciso 13º, diz que o presidente da Câmara deve mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações. No inciso 14º, deve administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. Então, terminamos o artigo 28º. Vamos para o artigo 29º, que fala
do presidente da Câmara ou seu substituto de sua cadeira não pode apresentar nem discutir projetos, indicações, requerimentos, emendas ou propostas de qualquer espécie e só terá voto, dizendo no inciso 1 que na eleição da mesa diretora, no inciso 2 que diz que terá voto quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 ou de maioria absoluta dos membros da Câmara. Inciso 3 diz que quando ocorrer empate em qualquer votação do plenário. Inciso 4 nas votações secretas. Então, repetindo o artigo 29º, o presidente da Câmara ou seu substituto de sua cadeira não pode apresentar nem discutir projetos, indicações, requerimentos, emendas ou propostas de qualquer espécie e só terá voto na eleição da mesa diretora ou quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 ou de maioria absoluta dos membros da Câmara, ou quando ocorrer empate em qualquer votação do plenário ou nas votações secretas. Ok. Vamos para a seção 9 dos vereadores, que fala dos vereadores. Subseção 1 fala de disposições gerais dos vereadores. No artigo 30º, os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões. Então, tem livre opinião, as suas palavras e votos no exercício do mandato, elas são invioláveis, tá?